Sport fecha a contratação de atacante ex-futebol japonês. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes a respeito dessa história, se é um jogador que chega para ser um titular ou não, e a minha opinião também sobre este atual plantel na Ilha do Retiro, se é o suficiente ou não, por exemplo, para uma permanência segura, pelo menos inicial, claro, primeiro plano do Sport nesta Série A. Da mesma forma, eu quero falar sobre uma opção para a função de um camisa 9, claro, um jogador mais caro, mas que não está jogando como deveria, pelo menos na minha opinião, lá no futebol francês, e quem sabe até mesmo a opção de empréstimo para a sequência do ano. Bom, só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com todos os jogos no Campeonato Pernambucano. Inclusive o próprio jogo do Sport contra o Jaguar, você já encontra todas as cotações por lá. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e comece a se divertir. Fechado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mais novo reforço do esporte para a sequência do ano, um atleta ex-futebol japonês, inclusive com boa passagem pelo Cerezo Osaka no Japão em 2015, que é o Pablo, né? Atleta hoje com 32 anos de idade, acerta um contrato até o final desta temporada, após não renovar, não chegar em um acordo financeiro, vestindo a camisa do Atlético Paranaense, onde marcou história, até mesmo em relação ao seu salário, que tem uma foto do Pablo quando atuou lá no Japão, foi bem, né? Inclusive naquela época ele estava jogando na segunda divisão. Ainda era jovem, era um jogador que chegou para a composição do elenco, marcou 8 gols em 40 partidas naquele momento. No futebol japonês, também passou pelo Real Madrid Castilha, na época, na temporada de 2013. Em relação ao seu salário, ele queria reduzir, né? Aceitável, inclusive chegou a um acordo financeiro para a sua redução salarial. Segundo informações do portal RTI Sport, o jogador que recebia R$ 500 mil mensais aceitou um rendimento de 250 mil, além de não ter direito a luvas para esse contrato agora, com o Furacão sendo rebaixado para a Série B. Mas, apesar deste acordo inicial, no finalzinho do mês de dezembro, a história não foi bem assim, né? O Pablo não continuou no Atlético para a disputa do estadual e já realizando esses exames médicos para fechar com o esporte. No meu entendimento, é sim uma boa contratação, tá? Eu vejo alguns torcedores tirando sarro e tudo mais. Eu não sei se é por brincadeira ou se de fato estão falando sério. Claro, há níveis e níveis, né? Se fosse o Pablo para o esporte disputar, por exemplo, a Libertadores, para ser um jogador titular, não acho que seria um nome confiável durante todo o ano. Mas, ainda assim, se o Sport contratasse o Pablo para ser o seu camisa 9 na Série A, eu ainda assim acharia uma chegada condizente com a realidade, coerente com o momento atual. Porque é o primeiro ano do Sport de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, então você tem que ser criativo no mercado. Às vezes tentar recuperar um jogador que já demonstrou um bom futebol, mas que não está no seu auge hoje. A última Série A do Pablo, de fato, foi abaixo, com apenas 3 gols e 2 assistências em 29 jogos. Mas é um jogador que, se você pegar no currículo dele, ele marca pelo menos 10 gols desde 2018 para cá. Em 2019 foi mal ali no São Paulo, foi a única exceção. Mas em 2016, por exemplo, fez 12 vestindo a camisa do Atlético Paranaense. Claro que não é o ideal, claro que não é um jogador para o Real Madrid, mas para a realidade hoje, para a composição do elenco, para um jogador para chegar e disputar a condição de titular, acho que é sim um nome interessante para a primeira divisão. Até mesmo porque o Sport já tem outras opções para essa função de um camisa 9. Tanto o Gonçalo Paciência quanto o Zé Roberto, né? Acho que são dois jogadores que devem continuar. O Zé Roberto, no caso, eu não manteria o Gustavo Coutinho, por exemplo, com esse enredo agora. Acho que tendo o Gonçalo para ser esse titular, o Pablo para fazer essa sombra e ainda tendo o Zé Roberto na sequência do ano, acredito ser o suficiente. Aqui está o mapa de movimentação do Pablo na última Série A que ele fez pelo Atlético Paranaense, uma nota média baixa de 6,87, razoável, né? 29 jogos, 20 na condição de titular, apenas 3 gols e 2 passes. O contrato dele no Atlético vai até o final deste ano de 2025 e o jogador que teve títulos, né, vestindo a camisa do Furacão, é sim bastante querido por lá.
Pode fazer também uma função como um falso 9, ele que é alto, tem 1,85 m de altura, mas em outros momentos da sua carreira já jogou mais pelas beiradas, né? Até mesmo pegando aqui outros mapas de movimentação, desde que voltou para o Atlético é mais um camisa 9 de ofício, mas já fez outras funções pelos lados, né? Como por exemplo em 2017, um mapa bastante preenchido pela ponta esquerda, 2018 da mesma forma, mas a partir de 2019 foi se tornando mais um centroavante de ofício. Enfim, acho sim uma boa contratação para o esporte, um jogador que tem experiência no futebol brasileiro, conhece a Série A hoje para dentro da sua realidade. Acho que o esporte faz sim, certo, ao acertar com o Pablo, sendo mais uma opção para essa função de um 9 para o técnico Pedro. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, faça o seu cadastro. Como por exemplo nas partidas do Campeonato Pernambucano, o jogo do esporte contra o Jaguar já está à disposição, só pegar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e começar a palpitar. Tem Santa Cruz e Retrô também, com vitória do Retrô fora de casa, por exemplo, na cotação de 3,25 a cada real apostado, um empate nesse compromisso na cotação de 3 e vitória do Santa Cruz em casa 2,15. As outras partidas também nos campeonatos estaduais é super simples para você palpitar. É só entrar aqui no site da Betfair e selecionar no futebol, tá? Que você encontra futebol, competições, a bandeirinha do Brasil já aparecendo. Você pode selecionar também as partidas no Campeonato Paulista da primeira divisão, com duelos importantes já nesse meio de semana. Vitória do Palmeiras contra o Bragantino pagando 1,36 a cada real apostado. Do Novo Horizontino contra o Velo Clube e do Mirassol frente ao Guarani na mesma cotação de 1,55. Essas e todas as outras odds, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol internacional, você encontra com a Betfair. Pega o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e comece a palpitar. Para completar o nosso vídeo de hoje, eu falei que o esporte precisa, né, dentro do seu elenco ainda, de pelo menos mais 2 jogadores no meio de campo. Um camisa 5 titular e um camisa 8, também para ajudar ali junto com o Fabrício Domingues. Para a função de um primeiro volante, o jogador que eu faria uma indicação para o esporte, claro que não é um jogador barato, estou levando aqui em consideração uma oportunidade de mercado, é o Gabriel Moscardo, atleta que tem 19 anos de idade, foi negociado recentemente junto ao PSG e passado ao Stade Rennes, lá na França, com 4 partidas até o momento e um gol marcado. Inclusive marcou um gol contra a Bolívia no Sul-Americano Sub-20, que a seleção brasileira vem jogando agora neste mês de janeiro. Gabriel Moscardo, que chegou na Europa ainda na metade do ano passado, demorou um pouquinho para se adaptar, teve algumas partidas que ele ficou no banco de reservas em agosto de 2024, em outubro, novembro, e também começou a jogar a partir do finalzinho de novembro. A primeira partida dele como titular aconteceu recentemente, na Copa da França, no dia 22 de dezembro, inclusive marcou um gol na vitória do Rennes por 3-1, mas não vem sendo um titular. No meu entendimento, é um jogador que tem bastante potencial, tanto é que foi negociado por 20 milhões de euros, 107 milhões de reais naquela época, junto ao PSG. Como eu falei, não é um jogador barato, volto a repetir, mas dependendo da situação, o empréstimo dele já em reta final, lá no futebol francês, um projeto, por exemplo, para o jogador chegar e ser titular absoluto em uma temporada de Série A, acho que poderia sim ser convincente. Até porque, quando ele sai aqui do Brasil no Corinthians, ele vinha jogando, vinha sendo um titular, sim, mas não era, por exemplo, o dono da posição. Né? Até pegando aqui os números dele na Série A, em 18 jogos lá em 2023, ele foi titular em 15 deles. Né? Em 38 jogos, titular em apenas 15 no total. Já em 2024, ele começa a temporada com 2 partidas na Série A, mas acabou sendo negociado com o PSG. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Gabriel Moscardo, se poderia ser uma boa opção, hoje com 19 anos de idade, ainda bem novinho, mas acho que aguenta um tranco tranquilamente uma Série A como titular. E na minha opinião, o esporte precisa contratar pelo menos mais 3 jogadores. Volto a repetir, um volante camisa 5 pé de ferro titular, um camisa 5 para ser um reserva, pode ser um nome mais jovem, por exemplo, e um outro camisa 8 para disputar a posição com o Fabrício Domingues. Acho que para a função de um 10, já bem servido com o Lucas Lima. E agora também a chegada e a estreia do Johan na última partida contra o Central, também participou contra o Ferroviário. Pode deixar a sua opinião se você concorda comigo ou se você discorda e qual seria a sua sugestão também para fechar esse meio de campo com chave de ouro, tá bom? Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta
aqui no YouTube do Futebol Team e faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!